Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 50, Ação e Reação, obra de Chico Xavier, psicografado por André Luiz, né? Espírito. Então, aqui, dando-se sequência, a intervenção na memória, capítulo 3. Pois Silas continua dizendo aos amigos André e Hilário: assim como o doente exige remédio, assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual. Reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. É natural que, enquanto não expurgamos todas as toxinas, enquanto não expurgamos todos os males que praticamos em existências passadas e nesta existência, não alçamos voos na direção da ascensão. Ninguém ascende aos planos elevados cheios de máculas, pois você sabe que máculas é o mesmo que manchas. Seria a mesma coisa que você, ao chegar do trabalho, todo sujo de graxa, de lama, alguém chega e lhe diz assim: vai tomar banho, vai se limpar. E você diz assim: eu não vou tomar banho hoje. Eu vou trocar de roupa, mas tomar banho não. E você se troca de roupa. Você retira aquela roupa suja e põe uma roupa limpa. É natural que você vai continuar sujo do mesmo jeito. Porque a sujeira, ela não encontra só na pele. Ela encontra-se na mente, como também na roupa. Então, assim que você troca de roupa, colocando uma roupa limpa em um corpo sujo, é natural que a sujeira em teu corpo, ela se transfere para a tua roupa. E aos olhos das pessoas, você é notado
pelo fato do odor de putrefação, se assim podemos dizer. Então, espíritos nenhum ascende aos planos elevados, sem antes expurgar todos os defeitos. Mas quando se diz defeitos, todos. Então vejamos, assim como o doente exige remédios, André, Hilário, nós reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. Pois enquanto nós não quitarmos o último ceitil, não conseguimos. Muitos seres pensam assim: como eu gostaria de deixar esse planeta e ir para outro planeta mais evoluído que esse planeta. É possível? É possível. É possível. Ora, esse é um desejo real. Isso é fato. Um dia todos nós deixaremos este planeta. Daqui a alguns bilhões de anos-luz, a Terra deixará de existir. O nosso Sol, o nosso sistema solar, eles deixarão de existir. E quando eles deixarem de existir, é natural, todos nós nos encontraremos em outras dimensões, mas veja lá, mais evoluídas ou mais primitivas. Porque é preciso entender que milhões de espíritos têm sido degradados para outros planetas primitivos por desobediência às leis de Deus. Retornarão um dia esses espíritos à Terra? Sim, quando se redimirem, quando respeitarem os desígnios do Criador, quando deixarem de ser baderneiros. E quantos milhões de espíritos que ao desencarnar aqui na Terra têm ascendido planos mais elevados. Porque tanto para os planos mais elevados, quanto para os planos inferiores, quanto reencarnando-se aqui na Terra, tudo isso é fato. Mas é preciso entender que devido à desigualdade evolutiva, cada caso é um caso. Então nós não temos condições de dizer: você vai para um planeta primitivo, ou você vai ser
designado, você vai ser transferido para um planeta mais elevado. Que não. Cada qual, de acordo com o seu merecimento, encontrará, depois desta existência, na erraticidade, aquilo que ele construiu aqui na Terra. Pois é preciso entender que se aqui na Terra você constrói uma mansão, no plano espiritual, esta mansão você terá como tua residência. Aquele que aqui na Terra construiu uma choupana, um casebre, terá ele esse casebre no plano espiritual, na erraticidade, depois que deixar o corpo físico através do desencarne. Então vejamos, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores, André, é necessário o expurgo. É necessário a purificação, a lapidação. É preciso entender, telespectador, que todos nós somos tidos, somos vistos, somos considerados pela providência divina como o diamante bruto em processo de lapidação. E que, através das reencarnações, através da redimissão, através da renúncia, através da aceitação, enfim, esses atributos todos conquistados através do esforço próprio de cada um, nos garante cada vez mais facetas neste diamante bruto, o qual somos todos nós em processo de lapidação. É preciso entender que no cerne de todo o eu existe uma luz que reluz, que brilha, oriunda do Criador, que podemos dizer, usando esse termo, a centelha de Deus. Pois continua Silas, o inferno, André, para a alma que o erigiu em si mesma, é aquilo que a forja constitui para o metal. Olha que maravilha. A forja, né, constitui para o metal. Para que o metal se purifique,
ele precisa passar pela fundição. Forja é o mesmo que fundição. Ele precisa ser fundido. O ouro, ele só é considerado puro depois de ser descoberto lá na natureza e levado ao cadinho. Cadinho significa forja. Uma vez dentro do cadinho, ali eles aproximam determinados tipos de temperatura, e aquela temperatura derrete o ouro, e ao derreter aquele ouro, as impurezas são retiradas, permanecendo aquele líquido puro. Mas todo mundo no corpo físico encontra-se nestas condições. Toda a humanidade encontra-se dentro de um cadinho. A reencarnação é um cadinho. A reencarnação é uma forja. As dificuldades, os apertos, as intempéries, as expiações, as provações significam forjas. A reencarnação é o cadinho. As intempéries significa forjas. Por isso, o metal nunca se é considerado puro sem antes passar pela forja, sem antes passar pela lapidação, pela purificação. Todos nós. Ou você acha que você não está nestas condições no ciclo evolutivo qual você se encontra. É óbvio que você está. Então vejamos o companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção ao mesmo tempo que um emissário varou uma das portas situadas rente a nós e, abeirando-se de Druso, anunciou: instrutor, depois de amainada a tormenta lá fora, voltou o assalto dos raios desintegrantes. Olha só, isso é muito interessante. Instrutor Druso, depois de amainada a tormenta, depois que cessou lá fora a tormenta, instrutor Druso. É o que ele está querendo dizer a Druso. Depois que cessou lá fora a tormenta, a convulsão,
o cataclisma, os furacões, os tremores de terra. Depois que cessou o vendaval, os trovões, os relâmpagos, depois que cessou-se tudo, instrutor Druso, venho lhe comunicar que voltou o assalto dos raios desintegrantes. Eu posso adiantar algo a você, telespectador. Voltou o assalto dos raios desintegrantes? Como assim? Depois que cessou-se as tormentas, as trevas fazendo-se uso de armas poderosíssimas, armas a laser, bombas de toda espécie, de uma certa distância daquele departamento Mansão Paz, eles iniciaram um bombardeio contra o departamento Mansão Paz, usando esse termo simbólico mitológico. Perceba você o inferno instalado naquele departamento, em volta daquele departamento, o inferno ali instalado. Pois quando não tormenta, quando não terremotos, tufões, furacões, raios, trovões, chuvas ácidas lá fora, e que cessava-se todas essas tormentas, entravam em cena as trevas com suas armas sofisticadíssimas a atacar ininterruptamente Mansão Paz, quando de uma certa distância as trevas escondidas miravam na direção do departamento Mansão Paz e os projéteis eram lançados impiedosamente. Você percebe que neste instante nós descrevemos muitos itens que não estão no livro. Descrevemos justamente porque conhecemos Mansão Paz. Descrevemos ao telespectador justamente para que o telespectador raciocine
que nem sempre, ou na verdade, tudo que nós vemos não é. E sim, tudo que nós não vemos, de fato é. Que isso quer dizer? Que tudo aos olhos humanos é perecível. E tudo que é perecível é passageiro. Por isso não podemos dizer e afirmar que o que nós vemos é, porque o que nós vemos não é. Pois na realidade, o que nós não vemos é, porque o que nós não vemos é fato, e o fato é real e não perecível. Por isso é verdadeiro. Vamos para o próximo vídeo, dar sequência no mesmo assunto.